Obrigado, pastor. Deus abençoe. Paz do Senhor para todos vocês. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Que alegria poder estar com vocês novamente. É um grande privilégio, um enorme prazer. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade e também ao pastor Fábio. Deus continue abençoando, pastor Fábio, pastora Keila. Uma honra revê-los. Foi uma vigília, né? Foi uma vigília. Ficou para a história, não foi? O Lodebar não é tão ruim assim, né? Eu tenho uma boa memória. Deus continue abençoando o senhor, a sua esposa, a família. Deus abençoe a cantora Eliane. Prazer em rever o esposo também. Deus continue abençoando vocês abundantemente. Alguém deseja ouvir a palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no primeiro livro dos Reis. Queridos, eu acabei de chegar, porque eu saí do avião e vim para cá. Então, a aeronave pousou exatamente agora. E eu saí do aeroporto e vim direto para cá. Houve uma mudança no horário do voo. Aí por isso que eu estou chegando esse horário, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler o versículo de número 16, 17, 18. Vocês encontraram? Está assim a palavra de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, o rei reencontrou o profeta. Aí olha o que o rei falou para Elias: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Ou talvez na sua tradução esteja Baalins no plural. Agora vamos ler o versículo de número 41 do mesmo capítulo. O versículo 41 está assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído, um barulho de uma abundante chuva. O barulho era do quê? Lembra? Abundante chuva. E Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, ao cume do Monte Carmelo. Olha meu sobrenome, pastor. Meu sobrenome é Monte Carmelo. Aí que Monte Carmelo. Eu deixei só Carmelo para não pensarem que era tipo fictício, né? Tipo trovão. Eu deixei só o Carmelo. Mas enfim, Elias subiu no alto do Monte Carmelo e se inclinou por terra, colocou seu rosto entre os seus joelhos, ou seja, ele foi orar, e disse ao servo, olha o que Elias falou pro obreiro dele: sobe agora e olha para o lado do mar. Aí o moço foi e olhou e voltou com o relatório. Olha qual foi o relatório. E disse: não há nada. Lembrem disso, tá? Não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma nuvem, como a mão de um homem, está subindo do mar. Então disse: sobe e diz a Acabe: prepara o carro e desce, para que a chuva não o impeça. Muito obrigado, até aqui é o suficiente. Vocês podem tomar os vossos assentos. Sem sombras de dúvidas, praticamente todos vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a história do profeta Elias. Partindo do princípio que nós estamos em uma convenção, eu acredito que a maioria dos que me ouvem aqui
de alguma forma estão envolvidos com alguma atividade eclesiástica. Então, eu estou consciente de que a biografia do profeta Elias, ela já é conhecida por muitos de vocês. A primeira vez que Elias aparece no cenário bíblico, acontece um capítulo anterior deste aqui que eu li com vocês. Ou seja, nós lemos o capítulo 18 e a primeira aparição de Elias acontece no 17. A primeira vez, pastor Fábio, que Elias aparece é se posicionando contra um sistema religioso completamente corrompido. Não somente se posicionando contra este sistema religioso, mas também contra um sistema político que estava vivendo ali uma ideologia que era contraditória ao que Deus havia estabelecido como verdade absoluta para ser seguida. Versículo 1 do capítulo 17, Elias aparece diante do rei Acabe, do rei de Israel, com esta mensagem: tão certo como vive o Senhor Deus, perante cuja face estou. Ou seja, a ideia de Elias é essa: tão certo como Deus vive e como eu estou diante da presença dele, posicionado, a partir de hoje não haverá nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Essa mensagem que Elias entregou para o rei Acabe é uma mensagem de seca. E para eu não ficar aqui prolongando muito a introdução, eu vou ser muito objetivo. Por que Elias falou para o rei Acabe que não iria ter orvalho e nem chuva em Israel naqueles dias? Eu já vi muitas pessoas, Samuel, pregando sobre Elias, pastor Eliane, principalmente no nosso meio pentecostal. Eu já ouvi muito isso, pastora, muito. Porque Elias não profetizou falando assim, diz o Senhor. Elias aparece falando para o rei Acabe: não vai ter chuva nos próximos anos, senão segundo a minha palavra. Então Elias não usou assim, diz o Senhor, que era o que dava legitimidade a uma palavra profética. Eu já vi muitas pessoas usando essa oportunidade aqui que Elias não usou, assim diz o Senhor, para falar o seguinte: Elias falou, Deus assinou embaixo, porque profeta que é profeta, quando fala, Deus assina embaixo. Não, pera gente, pera. É o que eu sempre ouvi, né? É o que eu sempre ouvi, e acredito que vocês também já ouviram muitas pregações com essa ideia. Eu não estou aqui querendo falar que quem fala isso está errando, tá? Faz sentido quando alguém traz essa ideia, mas a gente precisa fazer observações, porque não existe, Samuel, nada na Bíblia sem um porquê. Não tem nada na Bíblia que não tenha um propósito. Quando alguém diz assim, pastor, Elias disse, Deus assinou embaixo, porque profeta que é profeta, quando fala Deus assina embaixo. Como é o nome do esposo da Eliane? Pastor Leandro. Quando alguém diz que o que um profeta fala, Deus assina embaixo, aparentemente, qualquer coisa que Elias dissesse iria ter a validação de Deus. Tipo assim, qualquer coisa que Elias falasse para o rei Acabe, ia acontecer. E quando você para analisar o porquê que Elias falou que não ia ter chuva e nem orvalho, você consegue entender que Elias sabia o que ele estava fazendo. Então Elias se posiciona sabendo o que ele está confrontando. Simplificando, por que ele falou que não ia ter chuva? Porque naquela época o rei Acabe, juntamente com Jezabel, que era a esposa dele, estava ensinando o povo de Israel que toda a chuva que estava caindo, Baal que estava mandando. Porque Jezabel, ela não era hebreia, Jezabel, ela era pagã, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E dentro da filosofia de vida que Jezabel foi se desenvolvendo como pessoa, foi construída essa crença nela. Então ela cresce, preste atenção, ela cresce acreditando que Baal é o Deus da fertilidade. Quando ela se associa com o rei de Israel, ela vai começar a ensinar o povo que toda a chuva que estava caindo era Baal que estava mandando. E para Israel, pastor, era muito interessante, Eliane, pastor Leandro, que a terra fosse regada, porque a maior força de Israel naquela época era a agricultura. Então, vamos fazer aqui uma análise óbvia.
A terra é regada, ganha força de produzir. Se a terra produzir, a economia cresce. Então, politicamente e economicamente falando, é muito interessante que a terra de Israel seja regada. Então está caindo chuva, o rei com Jezabel está ensinando o povo, Baal que está abençoando o nosso solo. Então a glória que era para o povo estar entregando para o Deus de Abraão, eles estavam entregando para Baal. Por isso que Elias aparece falando, a partir de hoje não vai cair mais uma gota de água. Porque chegou a hora de vocês entenderem que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então é muito proposital, Elias está sendo intencional quando ele fala sobre a seca. E pastor, aqui dá para o senhor fazer uma pregação. Ó, depois dessa palavra que Elias entregou para o rei Acabe, isso aqui não tem no Google, hein, gente? Ele passou a ser visto como o perturbador de Israel. O versículo que nós lemos, Elias vai reencontrar o rei. E nesse reencontro, Samuel, olha o que Acabe fala para Elias: és tu o perturbador de Israel? Na concepção do rei, o problema de Israel é quem? O pastor Leandro pregou. O problema de Israel é quem? Elias. O rei está falando para o profeta Elias: a nação quebrou por culpa sua. A terra secou por culpa sua. A economia despencou por sua culpa. Ou seja, ele está tentando responsabilizar Elias como o culpado do cenário. Elias olha para o rei Acabe e diz assim: não vem colocar essa conta para mim não. Eu não sou o perturbador. O problema não sou eu, mas sim tu e a casa do teu pai, que deixastes os mandamentos do Senhor e passaram a seguir a Baalim. Vocês trilharam o caminho da idolatria. Então, pastor, olha a mensagem que daria para fazer aqui. Elias, depois de profetizar sobre a falta de chuva, ele perdeu a popularidade. Se ele tivesse Instagram, ele ia ser bombardeado. Sério, para refletir, gente. Eu quero que vocês funcionem comigo, porque às vezes as pessoas falam das coisas da Bíblia e não param para raciocinar. Depois que Elias falou sobre falta de chuva, ele passou a ser enxergado como o problema de Israel. Ou seja, se ele tivesse Instagram, ele ia perder muitos seguidores. Se os artistas da Globo olhassem para essa postura de Elias, os artistas da Globo iriam falar o seguinte: esse cara não é de Deus. Porque como que alguém que diz que serve a Deus está promovendo uma seca? É tipo o que aconteceu com a Bruna Carla. Um cancelamento, um posicionamento que gente natural não entende. Então é isso que a primeira lição que um obreiro tem que aprender é essa. Ministério não é sobre audiência, mas é sobre eficiência. A Eliane pegou, eu arrepiei, hein, gente. Tem muita gente iniciando o ministério pensando que é sobre audiência. Mas na verdade ministério não é sobre audiência, ministério é sobre eficiência. Tem muita gente que tem audiência, mas não tem eficiência. Uma coisa é ser popular, outra coisa é ser relevante. Você tem que escolher o que você quer para o seu ministério: popularidade ou relevância. Nem todo mundo que tem fama é relevante. Nem todo mundo que tem audiência, de fato, está sendo eficiente no reino de Deus. Então Elias é um tipo de profeta, pastor, que valoriza mais a eficiência do que a audiência. Ele prefere perder a reputação, a popularidade, a audiência, do que perder os princípios. Aí vamos começar a pregação, pastor? Vamos nós dois de novo. Eu introduzir, olha que legal, consegui introduzir aqui em 10 minutinhos, hein? Eita, quem deu esse glória a Deus aí? Se eu não soubesse, você vira. Como é o seu nome?
Aleluia. Leandro, eu vou contratar você para trabalhar comigo, hein? Aleluia. Dá mais um glória a Deus aí. Olha aí o Leandro. É forte. E deu um eita, glória a Deus, você viu? Pastor, fica tranquilo, não vou te fazer nenhuma pergunta difícil. Então, eu só expliquei aqui porque que Elias profetizou que não ia ter chuva. Ele se posicionou contra um sistema idólatra. O senhor acha que essa mensagem que Elias entregou para Acabe era a mensagem que o rei queria receber? Não queria, de forma alguma. Qual que é o queria. chefe de estado? Qual que é o rei de uma nação? Qual que é o presidente de um país que quer receber esse tipo de mensagem que Elias está entregando? Isso que é só notícia boa. Eu amo a sua voz. Pastor, lê por favor fácil. o versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ó, tudo que eu expliquei para vocês na introdução se resume no versículo 1. Agora, pastor, vamos ver o 2, lê o 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Peraí. Depois que Elias profetizou para o rei, quem que veio falar com ele? O Senhor. O Senhor. Que vozeirão, você está mentindo, Aleluia. cara. Vamos ver o que Deus falou. É sério, né? Olha que voz grave. Se eu tivesse uma voz dessa daí, eu estava feito. Vamos ver o que Deus falou. Lê o 3. Retira-te daqui. Opa, peraí. O que Deus falou para Elias fazer? Retira-te daqui. Se fosse lá em São Paulo, vaza. Corre. Lá em São Paulo, quando é para vaza. Vaza. No Rio de Janeiro, mete o pé. Mete o pé. O carioca fala, mete o pé, mané. Aqui em Goiânia, vocês têm alguma gíria para isso? Quando é para... Pega o beco, alguém falou ali? Pega o beco. Pega descendo. Sai fora. Isso. É isso. Pastor, a pregação começa aqui. Certo. Na sua opinião, seja muito espontâneo. Por que Deus está mandando Elias se retirar depois que ele profetizou? Porque a coisa não ia ficar boa para ele, né? Você é muito inteligente. Peraí, por que Deus mandou Elias se retirar depois que ele profetizou? Porque a situação, ele já deu o recado por conta própria dele. Agora Deus falou, pega descendo, né? Vaza. Por que Deus está mandando Elias vazar, pegar descendo, se retirar? Rapaz, o Elias, ele foi muito corajoso, era homem de Deus, e ele falou, segundo a minha palavra. Peraí, depois que ele profetizou isso para o rei, e o rei com Jezabel, queria fazer o que com ele? Matar. Se ele não pegar, a gente pula lá. Vamos sim. A pregação começa aqui. Para Elias não morrer, o que Deus mandou ele fazer? Fugir. Eles não ouviram. Para Elias não morrer, o que Deus mandou ele fazer? Fugir. Retira-te daqui. Peraí, então agora não é hora de Elias ficar em evidência? Não. Agora não é hora de Elias aparecer? Não. Agora não é hora de Elias publicar nada no Instagram? Não. Não é. Não é hora de Elias fazer história e marcar localização? Não é a hora. É hora para Elias fazer o quê? É hora do profeta ficar quieto e sair de fininho, ó. Mas Deus, se eu sumir, se eu não postar mais nada, Se eu sumir dos stories, se eu sumir dos stories, todo mundo vai pensar que eu tô mal. Elias, eu quero te ensinar que nem sempre se ausentar é sinal de estar mal. Às vezes sair de cena é a melhor maneira de se preservar. É, Jesus, é verdade. Claro. Então aqui daria uma pregação, hein? Dá. Pastor Leandro, olha isso. Nem sempre é bom ficar em evidência. Tem horas que a melhor coisa a fazer é sair de cena. Graças a Deus. O problema é que nem todo mundo gosta de sair de cena. Porque sair de cena faz mal para o nosso ego. Aleluia, Jesus. Por isso que todo mundo ama visibilidade. Lembra o ditado? Quem não é visto, não é lembrado. Por isso que todo mundo luta pela visibilidade. E abre espaço. Pega essa lição.
Tem horas que aparecer demais é correr risco desnecessário. É verdade, Deus. Se ele não pegar, é que tão mal, hein? Aonde Deus mandou o profeta se esconder? Leu 3. Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Ó, Deus mandou o profeta se esconder no ribeiro de Querite. Se Deus mandou ele se esconder no ribeiro de Querite, é que o ribeiro tinha Sustento, né? Tinha água. Tinha água. Ô, Samuel, liga o carro, que se ele não pegar, você já me leva para o aeroporto de novo. Aleluia. Se ele não pegar isso, não vamos pegar mais nada. Graças a Deus. Lê o versículo de número 4. Versículo 4. Você beberá do riacho. Tecladista, como você se chama? Vinícius, olha isso. Deus falou para Elias: você vai beber no riacho, no ribeiro. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. Vinícius, olha isso aqui. Só entre nós dois, hein? Deus falou para o profeta que ele iria beber água no ribeiro. Isso aqui não tem no Google. Elias vai beber água no ribeiro. Continua, pastor, o 4. Você beberá no ribeiro e... Você beberá do riacho, do ribeiro, e dei ordem aos corvos para alimentarem. Olha isso. Deus falou para Elias: vai para o ribeiro, que depois eu vou dar ordem para os corvos. Lê lá, pastor. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Espera aí, Deus falou, se ele não pegar, a gente pula lá. Deus falou para Elias: vai para o ribeiro que eu darei ordem, ou Deus falou: vai para o ribeiro que eu dei ordem? Vai para o ribeiro que eu dei ordens. Espera aí, então Deus não iria dar ordem depois para os corvos? Não, deu antes dele ir já. Ei, Jesus. Graças a Deus. Olha isso. Espera aí. Isso aqui não tem no Google, hein? Não é mensagem copiada de pregador. Graças a Deus. Quem estiver boiando não vai pegar. Pastor, se Deus falou que já havia dado ordem para os corvos, isso quer dizer que antes de Deus falar com o profeta, Deus tinha falado com quem? Já tinha falado com os corvos já. Espera aí. Pegou? Claro. Então o senhor está falando que antes de Deus falar com Elias, Deus já tinha feito uma reunião com quem? Com até os corvos já fez a reunião. Sabe por que Deus falou com os corvos antes de falar com Elias? Ixi. Por quê? Porque Deus nunca vai esperar uma necessidade surgir para preparar a provisão. Deus sempre se antecipa. É desse jeito. Aleluia. Vocês estão entendendo? Não sei se vocês estão entendendo. Mas Deus está falando para Elias. Mas Deus está falando para Elias. Pode ir tranquilo. Eu não vou preparar. Que eu não vou preparar. Eu já preparei. Pegaram lá atrás. Ei, Jesus. Eu vou repetir. A mensagem dessa noite não é Deus vai preparar. A mensagem dessa noite é Deus já preparou. Você pode bater na mão de duas pessoas que estão do teu lado e fala assim, ó: você não tem noção. Você não tem noção do que Deus já preparou. 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 Tem gente chorando aqui, eu vou repetir. Aleluia. Você está com medo porque você só está vendo a necessidade, mas Deus me trouxe hoje aqui em Goiânia para falar com você. Descansa, porque antes dessa necessidade aparecer, eu já tinha preparado a provisão. Jesus, graças a Deus. Olha lá fora o obreiro pegando lá. Lá fora, ó. Lá na rua. Elias não sabia da reunião que Deus tinha feito com os corvos. Da reunião que Deus tinha feito com os corvos. Não sabia do amanhã. Elias está na realidade de baixo. Elias está na realidade de baixo. Aleluia. Existe uma realidade de cima. Mas existe uma realidade de cima. Quando Deus falou com o profeta, que já havia dado ordem para os corvos, Deus estava falando para Elias: eu quero alinhar a realidade do céu com a realidade da terra. Aleluia. Vai entender, vai entender agora. A única coisa que você precisa é conseguir, graças a Deus, trazer a realidade do céu para cá.
Eliane, existe uma ordem. Pastor Leandro, aonde Deus havia dado essa ordem para os corvos, Batera? Na realidade do alto. Só que Elias está na realidade de baixo. O que a gente precisa entender, Samuel? Que existe uma realidade acima da nossa. E o que eu preciso é conseguir alinhar essa realidade com a realidade que eu vivo aqui. Aleluia. Na realidade de Deus, os corvos já estão indo em direção do profeta. Aleluia. Tem muita coisa que você não tem ideia, mas que já foi liberada na realidade de Deus. Graças a Deus. Pegou, pastor? Claro. Tem gente que na realidade daqui ainda está morando de aluguel, mas que na realidade de Deus já tem casa própria, já tem apartamento, já tem fazenda. Tem gente que quer ter fazenda aqui. Tem pastores que ainda estão pagando aluguel na realidade daqui. Só que na realidade de Deus já está recebendo aluguel no céu. Ei, Jesus! Graças a Deus. O que você precisa é entender desse jeito que existe uma realidade de Deus. Aleluia. Existe uma realidade acima da sua. E eu estou hoje aqui falando para você, descansa, porque já está tudo preparado. Pastor, lê de novo 4. Eu amo esses detalhes. Você beberá do riacho. Peraí, Elias vai beber água onde? Do riacho. Tá, aí continua. E dei ordens aos corvos. Peraí, Deus não vai dar ordem depois? Não, já dei ordens Já no presente. Ó, dei ordem para os corvos. Sim. Deus já tinha falado com os corvos antes de falar com Elias. Já tinha falado com os corvos. A ordem foi dada no passado. Isto. Vê qual foi a ordem que Deus deu para Elias. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Peraí, para o alimentarem aonde? Lá. Lá onde? No futuro, para onde ele iria. No ribeiro. No ribeiro. O senhor é inteligente, hein? Eu gosto de pensar. Deus falou que tinha dado ordem para os corvos alimentarem um profeta.